Com certeza, a maior dificuldade da pessoa que decidiu seguir a Jesus é manter um relacionamento diário de qualidade com Deus, de oração, leitura da Bíblia e de adoração a Deus. Por muitos e muitos anos eu batalhei contra isso na minha vida. E quando eu me dava conta, já havia passado várias semanas ou meses sem que eu estivesse na presença de Deus, sem que tivesse aberto a minha própria Bíblia. E é por isso que hoje eu tô aqui, porque eu preciso contar pra você um dos hábitos que foram essenciais, que foram um dos mais importantes para que eu pudesse ter essa aproximação de Deus e hoje desejar tanto estar na presença dele todos os dias. O ano era 2018. Eu estava em busca, eu realmente queria estar próxima de Deus, mas eu tinha muita dificuldade. Então eu comecei a frequentar uma célula, um pequeno grupo. E nesse grupo as pessoas estavam ali compartilhando as suas experiências com Deus, seus testemunhos, lendo a Bíblia, estudando, conversando, trocando ideias. E isso começou a alimentar a minha fé, começou a fazer a minha fé ser fortalecida. E eu queria então estar mais próxima de Deus, eu queria viver aquelas experiências na minha vida. Não apenas pelas experiências, mas eu queria estar perto de Deus, eu queria conhecê-lo mais. Foi então que em um desses encontros o Espírito Santo falou assim ao meu coração: por que você não coloca os testemunhos em um livro? E eu fiquei com aquilo no meu coração, embora eu demorei um tempo para começar a colocar em prática. Até que em dezembro de 2018, eu sentei na cama com meu computador, coisa que eu nunca faço. Meu marido até achou estranho, mas ele já estava com sono e virou pro lado para dormir logo. E daí eu comecei ali a contar as minhas histórias, a escrever o que eu recordava no meu coração que eu já tinha vivido com Deus. E esse processo foi incrível, porque eu estava numa fase em que eu achava que Deus estava em silêncio e que eu estava sozinha nessa caminhada, que Ele não respondia as minhas orações. Eu estava muito angustiada nessa fase, na verdade. E quando eu comecei a relembrar, a trazer à memória tudo isso que Deus já tinha feito na minha vida, as orações respondidas, as experiências que eu tive com Ele, eu comecei a perceber que, na verdade, Ele nunca me deixou sozinho. E foi por causa disso que em janeiro de 2019 eu inaugurei um caderno, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, onde eu passei a anotar todas as minhas experiências com Deus. E desde então eu não parei mais. Não quer dizer que eu escreva todos os dias e que eu tenha uma obrigação de escrever todos os dias, mas foi um hábito que eu incorporei na minha vida, na minha caminhada com Deus, que mudou a minha perspectiva do meu relacionamento com Ele. Mas a pergunta então é, por que isso mudou minha vida e por que eu acredito que isso pode mudar a sua vida também? E a resposta é, porque Deus deseja que você construa memórias com Ele. E essas memórias vão fortalecer a sua fé e vão te aproximar de Deus. E tem uma passagem bíblica que dá total suporte a isso que eu tô falando para você. Ela tá lá no livro de Josué, no capítulo 4. Para te contextualizar então, Moisés tinha recém morrido, Josué já tinha sido escolhido por Deus para ser o sucessor dele e para continuar conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Então, nessa ocasião aí, eles estavam na seguinte situação. Josué e o povo estavam diante do rio Jordão, que tinha aí, estima-se, cerca de 30 metros de largura e estava numa época de cheias, e Deus ordenou então que eles atravessassem o rio. Para isso, Deus disse então que os sacerdotes, que eram os levitas da época, que carregavam a Arca da Aliança e que representava a presença de Deus no meio do povo, que eles levassem a arca até a beira do rio. Chegando lá, quando eles encostassem a planta dos pés na água, Deus prometeu que ele cessaria as águas, que ele seguraria aquele rio lá para cima, que então o leito do rio ficaria seco. Então os sacerdotes ficariam com a Arca da Aliança ali no rio, para que todo o povo atravessasse em seco até o outro lado. Quando o povo terminou de passar, Deus deu uma ordem a Josué para que ele escolhesse um homem de cada tribo, ou seja, 12 homens. Cada um desses homens deveria pegar uma pedra daquele lugar onde eles passaram no rio, levassem essas pedras para o outro lado, onde agora eles estavam acampados, e que eles amontoassem essas pedras em um símbolo de memorial, para que eles nunca se esquecessem, também seus filhos não se esquecessem do que Deus fez naquele dia. Esse é o perfeito exemplo de que Deus deseja que a gente construa memórias com Ele, que a gente construa uma história, e que lá na frente a gente sempre se lembre das coisas que Deus fez nas nossas vidas. E é com base nesse princípio, então, que eu digo para você que esse hábito de anotar todas essas coisas num caderno é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Nesse caderno, então, eu anoto as minhas orações, meus pedidos, coisas que eu sinto que Deus falou comigo, versículos que chamaram a minha atenção, ou que eu sinto que Deus usou para falar comigo. Eu também já anotei até sonhos que eu tive, que foram especiais, que foram diferentes de todos os outros. Na hora certa eu vou poder compartilhar com você.
mas um dos sonhos que eu tive, que eu achava que era impossível de acontecer, eu anotei nesse caderno. E alguns meses depois ele se tornou realidade na minha vida. E foi incrível quando eu pude voltar lá e ver todos os detalhes daquilo que Deus tinha colocado para mim em um sonho. Nesse caderno também, eu anotei lá quando o meu coração estava ardendo para falar de Deus para as pessoas e eu não sabia como. E o Espírito Santo só havia dito para mim, na hora certa eu vou te revelar. E foi lindo eu poder ver, depois de 1 ano, 2 anos, como que Deus trabalhou na minha vida para eu chegar até aqui. Se eu não tivesse anotado isso, eu jamais lembraria, até porque minha memória é meio fraca mesmo. Mas é importante a gente anotar, é importante a gente construir essas memórias com Deus. E esse caderno, então, fortalece a minha fé. Naqueles dias que eu tô um pouco desanimada, um pouco chateada, que parece que Deus não tá respondendo as orações, eu volto nesse caderno, releio as coisas que eu já anotei, vejo as promessas que Deus fez pra mim. E então meu coração se enche de alegria, de esperança, sabendo que eu confio num Deus que se faz presente, que é fiel à sua palavra. Então hoje eu quero te convidar e te encorajar a construir as suas memórias com Deus. Homens e mulheres, eu sei que os homens podem ser um pouco mais resistentes em relação a isso, porque vão achar que tem uma cara meio de diário, sabe? Mas compra um caderninho preto básico assim, sem desenho, sem nada. Se quiser anotar em tópicos, não quiser escrever texto, né, muitas coisas, você não é muito de escrever, não tem problema, anota os versículos. Tem um hábito muito legal que eu tenho, que é colocar as datas. Então, na minha Bíblia, por exemplo, se Deus usou um versículo para falar comigo, eu anoto a data ali no cantinho, e eu sei que quando eu for naquele caderno, naquela data, vai ter ali toda a explicação do que eu senti que Deus falou comigo, como que aquele versículo tocou meu coração. Isso é muito legal, a gente aprende muitas coisas fazendo isso. Minha sugestão, então, é você começar a fazer como eu fiz lá atrás. Comece relembrando no seu coração. Se tiver memória meio fraca aí, peça para que o Espírito Santo te ajude nisso. Relembre as experiências que você teve com Deus, as respostas de oração. Se você é novo na caminhada com Deus, ainda não tem essas experiências, não tem problema. Comece anotando seus pedidos de oração e assim você vai começar aos poucos a construir a sua história com Deus também. Se tem algumas coisas assim que você não tem certeza se é Deus que está falando, anote mesmo assim. Esse caderno é entre você e Deus. Então, pode ser que agora não faça sentido, mas talvez daqui a alguns anos, alguns meses, você vai viver alguma coisa lá na frente, uma experiência, Deus vai falar com você, de repente você vai estar lendo aquele caderno e você vai perceber que tinha tudo a ver com aquilo que você acreditou que Deus pudesse estar usando para falar contigo. Você também vai começar a perceber as mudanças que vão acontecer na sua vida, a sua evolução no seu relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Ajuda a gente a perceber que, na verdade, quando a gente acha que a gente não saiu do lugar, a gente saiu sim. A gente aprendeu com as experiências que Deus fez a gente viver. Agora, dica bem importante aí para encerrar. Faça isso com papel, caneta ou lápis, tá? Não tenta fazer isso no computador ou no celular. E eu te digo por quê. Tem alguns estudos gerais aí que não estão só focados na questão do relacionamento com Deus, mas que dizem que esse hábito de você anotar as coisas do seu dia a dia num caderno ajuda você a reduzir o estresse, a reduzir a ansiedade, a você perceber coisas sobre você mesmo, a refletir sobre algumas coisas que aconteceram na sua vida, e isso ajuda você a superar esses momentos também. Então você imagina tudo isso aplicado aí no nosso relacionamento com Deus. Desejo de todo o meu coração que você possa incorporar esse hábito na sua vida também e que isso possa te ajudar de alguma forma a ter um relacionamento mais próximo, mais firme e cada vez mais engajado com Deus. E eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.